Olá a todos, bem-vindos de novo à nossa rúbrica. Hoje temos connosco o professor Rodrigo Queiroz e Melo, que tem uma longa carreira no ensino, tanto superior como não superior, e na defesa da liberdade de ensinar e de aprender. É igualmente o diretor executivo da AEP, é membro do Conselho de Administração do ISG e é presidente da ECNAIS e vice-presidente da Federação Europeia dos Empregadores. Esta sua luta pela liberdade de ensinar e de aprender surgiu porquê? Bom dia, Teresa. Olha, é uma luta muito antiga, é uma luta que eu, nesse sentido, penso que eu herdeiro intelectual dos jesuítas, fiz o meu ensino secundário no Colégio São João de Brito e era um tema que depois sempre já era falado na altura e que fui acompanhando enquanto também advogado, estavam sempre a amassar-me na altura, jovem advogado, era fiscalista, tinha passado pelo ISG nessa altura com muito gosto e pediam-me que escrevesse uns textos sobre o direito da educação e a Constituição e fui percebendo devagarinho a importância deste tema, não só enquanto um direito individual de cada um de nós, que hoje em dia como pai ainda o sinto mais, de decidirmos o que entendemos que é melhor para os nossos filhos na sua educação, mas também como um direito humano fundamental. E isso é uma dimensão que por vezes não estamos tão atentos e que é determinante. Portanto, a liberdade de educação é um direito humano e é um pilar das sociedades democráticas e, acima de tudo, das sociedades livres. E há algumas histórias que me tocaram muito, mais recentes, mas no papel no ECNAIS, que é um Conselho Europeu de Associações Nacionais de Escolas Independentes, temos tido relatos, na última década, relatos muito fortes dos nossos companheiros da Europa de Leste sobre o que é que os levou a criar escolas privadas quando caiu o muro. Portanto, a generalidade das escolas privadas na Europa de Leste nascem no início dos anos 90, após a queda do Muro de Berlim. E é muito impressionante, só duas muito rápidas e sem muito detalhe, mas é um rapaz da nossa idade, que nasceu na Checoslováquia sob o jugo soviético e que, quando chegou aos 18 anos, os soviéticos disseram-lhe que ele tinha que ir para a tropa defender algo que ele nem sabia bem o que era. Depois disseram-lhe que cursos superiores é que ele podia tirar e disseram-lhe para onde é que ele ia trabalhar. E este rapaz, por razões várias, procurou sempre ligar-se à língua inglesa, porque achava que era muito importante. E quando caiu o muro, ele era professor de inglês na altura e juntou-se com mais 2 amigos, venderam tudo o que tinham e fundaram uma escola. Porque quiseram educar as crianças na altura ainda Checoslováquia, para que nunca mais aceitassem que outros lhes dissessem o que é que eles iam fazer da sua vida. E, portanto, esta fundação de uma escola privada como um grito de liberdade e de garantir que as gerações futuras lutam por essa liberdade. Outra, muito mais impressionante, é de umas companheiras nossas da Ucrânia, e que, enfim, novamente se vê numa situação em que ela, emocionada, nos contou, já a conhecíamos há muitos anos, que ela viu coisas horríveis passarem com a sua mãe, com a sua avó, pelas tropas soviéticas debaixo dos seus olhos. E, portanto, quando de repente a Ucrânia se tornou livre, ela só tinha uma ideia. Não pode ser o Estado a educar as crianças, porque educa-as a aceitarem estas selvagerias. Nós temos que educar as nossas crianças porque elas não aceitem o totalitarismo. E, portanto, em países como Portugal, damos por adquiridas as nossas liberdades e esta questão do ensino privado joga-se muito naquela falsa dicotomia do público-privado, mas é muito mais profundo do que isto, é uma expressão da autonomia, de liberdade da sociedade civil e é isso que suporta sociedades livres. E acha que em Portugal o ensino privado é visto pela generalidade da população e dos decisores políticos como um direito humano inalienável? Eu, Teresa, acho que infelizmente em Portugal damos os direitos humanos quase por adquiridos. Portugal nisso é uma situação muito diferente dos restos dos nossos parceiros europeus. Nós tivemos portugueses a combater na Primeira Guerra, mas a Primeira Guerra não esteve em Portugal. A Segunda Guerra não esteve em Portugal. E por isso Portugal não
não sentiu no seu território os grandes cataclismos da Europa do último século, não é? Mesmo a guerra colonial, que foi uma coisa horrível, passava-se noutras geografias. E, portanto, nesse sentido, Portugal viveu um pouco numa paz que nos faz, por vezes, esquecer estes princípios fundamentais. Damos por adquirido algo que, como nos tem mostrado os últimos 2 anos de guerra na Europa, não podemos dar por adquirido e temos que estar atentos. E, portanto, eu penso que há uma absoluta necessidade de reforçar, e nós temos essa obrigação, enquanto agentes do ensino privado, de reforçarmos constantemente esta ideia de que aquilo que nós fazemos é preservar os direitos humanos essenciais e, portanto, temos de continuar, não nos podemos deixar amolecer, digamos assim, pelo facto do ensino privado estar bem em Portugal, de ser aceite, da população o desejar. Temos que manter esta chama viva, porque senão uma corrente de ar pode entrar se andarmos por isso. E como é que encara o desafio de ser presidente da ECNAIS? Qual é a marca que quer deixar no ensino independente na Europa? Olha, isso A ECNAIS não está confinada à União Europeia, não não está, é? é toda a Europa. É toda a Europa. Aliás, simbolicamente, enfim, hoje em dia é algo que me toca especialmente. Fui eleito em 2017 em Kiev. Portanto, estávamos reunidos na Ucrânia quando foi a eleição e da equipa que temos feito estes anos. Não sei se quero deixar marca no sentido em que eu fiquei mais marcado pelo ECNAIS do que se calhar o ECNAIS pelas nossas perspectivas, mas nós temos aqui uma ideia muito clara e temos feito grandes esforços de conseguir transformar o ECNAIS, que é uma associação de associações de escolas independentes, claro. E, portanto, de alguma forma conversávamos um bocadinho entre nós. O esforço desta direção tem sido no sentido de abrir o ECNAIS às instituições europeias em geral e a outras organizações não governamentais na Europa ligadas à educação. Portanto, dizermos estamos presentes, queremos fazer parte do diálogo, quer o diálogo social com os sindicatos, quer o diálogo político com a Comissão, quer o diálogo social mais geral com outras ONGs. E a sua função na EFI, como é que complementa com o ECNAIS? Olha, a EFI, portanto, é a Federação Europeia dos Empregadores da Educação, é uma organização muito interessante, porque, embora uma organização até agora relativamente modesta, tem crescido muito e, portanto, crescemos muitíssimo nos últimos 10 anos e é uma organização que faz parte dos tratados, ou seja, o Tratado Constitutivo da União Europeia prevê uma área, uma dimensão de diálogo social, onde está o Comitê Económico Europeu, e dentro do diálogo social europeu há 3, e são os únicos subsetores que têm um diálogo social específico, e um deles é a educação, onde nós estamos, e aí a questão é muito laboral, e portanto o foco da EFI é olharmos para a educação a partir desta perspectiva dos empregadores. Os sindicatos e a Associação dos Sindicatos olha do ponto de vista dos trabalhadores e procurarmos como é que o desenvolvimento da educação na Europa se faz mantendo condições de trabalho justas, equilibradas, sustentáveis. Como é que fazemos a transição energética, mantendo as relações de trabalho, locais de trabalho seguros, e portanto há aí uma perspectiva que é uma perspectiva muito do diálogo social e das relações laborais. O ECNAIS é, de facto, um instrumento mais ideológico no sentido da promoção dos grandes valores do ensino privado. Deixe-me dar para quem nos ouve um dado que pode ser importante, é que na Europa 20% dos alunos estão em escolas que chamamos independentes ou privadas, varia muito país para país, mas 20% dos alunos em toda a Europa, portanto são 18 milhões de pessoas, frequentam estabelecimentos de ensino que chamaríamos em Portugal privados. O que é de chamar a atenção é que a grande maioria frequentam-no gratuitamente. Ou seja, em muitíssimos dos países europeus, e chamo sempre a atenção para os do norte da Europa, que geralmente olhamos para norte à procura de boas práticas, os Estados, a social-democracia do norte, mas na social-democracia do norte, na verdade, o direito à educação é um direito inalienável dos pais e, portanto, o Estado o que faz é suportar esse esforço dos pais e também, onde não existe oferta, claro, criar oferta gerida pelo próprio Estado, mas isto é algo que é muito diferente e que vem
já do século XIX, não das guerras, mas das afirmações das sociedades civis e das sociedades civis livres, e do ensino como sendo uma ação da sociedade civil e não primariamente do Estado. Explique-me, se nos puder elucidar, como é que em Portugal o ensino superior privado consegue manter essa batalha por um direito humano quando sou o regulador, ao invés de ser um regulador, é quase um estrangulador, quando a carga fiscal, como sabe, na educação, e aí tanto superior como não superior, é avassaladora, e quando há que cumprir com o trabalho digno. Portanto, como é que uma instituição de ensino superior consegue ter clientes, consegue manter a sua situação fiscal e perante a sua segurança social limpa, consegue submeter dossiês que o regulador está constantemente a chumbar, não é? Portanto, acredita muito mais no ensino no setor público, no setor privado. Portanto, como é que se consegue manter instituições de ensino superior privado abertas? Teresa, não querendo e chegando aí, deixe-me começar pelos princípios, porque eu penso em Portugal vivemos no ensino superior privado uma situação absolutamente paradoxal. Eu diria no ensino superior em geral, mas com especial impacto no ensino superior privado. A base filosófica da universidade é a abertura e a liberdade. A abertura ao saber e na busca do saber e a liberdade de procurar o saber. As universidades são, por definição, espaços de revolução. São, por definição, espaços onde o livre pensamento nos leva a qualquer sítio. Aliás, tipicamente, esta ideia do professor universitário, do catedrático, é uma pessoa completamente livre de dizer o que lhe apetece, de investigar o que lhe apetece, e isto tem uma base filosófica da liberdade, e novamente voltamos aos direitos humanos, às sociedades democráticas. Nos países soviéticos é que o Estado define o que é que se investiga e como é que se investiga e a que resultado é que se chega. Não é? Portanto, as universidades são um baluarte da liberdade. Portanto, não deixa de ser paradoxal que enquanto nós olhamos para o ensino básico e secundário e o grande movimento das políticas públicas tem sido de autonomia das escolas, tanto as públicas como as privadas à frente, mas movimento da autonomia das escolas, nós olhamos para o ensino superior e o que vemos é o total estrangulamento, a microgestão das instituições pelo Estado Central. E, portanto, eu parece-me isto absolutamente paradoxal e, portanto, não penso que esta história possa ter um final feliz, pelo contrário. Esta história acaba um bocadinho por dar ainda mais força a tendências legítimas, mas um bocadinho eficientistas do ensino superior. Portanto, o ensino superior serve para criar patentes que servem para... E, portanto, parece que o objetivo de estarmos vivos é competir com os chineses por melhores empregos. Isso não é o objetivo de estarmos vivos. Isso é muito importante, mas o objetivo de estarmos vivos é realizarmos enquanto pessoas. E para isso precisamos do livre pensamento. Não podemos dizer que o bom professor universitário é o que apresenta 50 patentes e tem base de um unicórnio. Isso é um disparate. Como sabes, somos obrigados a isso. E por isso, toda esta microrregulação, por um lado é microrregulação e por outro lado é um absurdo quando pensamos no que é a universidade. E, portanto, penso que isto é uma situação paradoxal. Eu espero que mais cedo ou tarde haja um governo que compreenda que percebemos o esforço que tem que existir de criarmos regras de qualidade. Isso ninguém será contra. Claro. Agora, estamos muito para lá da qualidade e dos standards e do cumprimento. Penso que, de facto, vivemos um excesso de microrregulação, só que nem toda a gente sabe, mas um exemplo muito concreto. Eu estou numa instituição, ainda por cima depois numa instituição privada, onde se põem as coisas da liberdade de afirmação e da liberdade do negócio e de educar. Quer dizer, nesta instituição temos determinadas instalações, é-nos dito quantos alunos é que podemos receber, portanto, por metro quadrado, parece que estamos no pré-escolar, quer dizer, nas creches, no pré-escolar diz, agora, estamos a falar de adultos, estamos a falar de uma instituição de ensino superior e, portanto, se quiserem, vamos lá ver, eu conheço sítios onde as pessoas estão de pé horas a ouvir professores brilhantes. E a agência vai dizer, não podem estar de pé a ouvir o professor brilhante, tem que ir para outra sala. É absurdo. Mas ainda mais absurdo é que este número, que ainda podíamos ver em algum resquício de questões de segurança e de incêndios, etc., é por categoria. Portanto, eu só posso ter X estrangeiros, X portugueses, X...
É absurdo, é absurdo. Espero que um dia haja uma clarividência governamental para alterar as regras e perceber controle de qualidade, tudo bem, mas tem de ser feito respeitando o que é a universidade. Talvez dando aqui um passo mais, também me parece muito importante, quando se fala de controle de qualidade, temos que criar aqui a concorrência. Portanto, não é possível em Portugal haver uma entidade que diz o que é bom ou mau em sentido universitário. Estamos integrados na Europa, em toda a Europa há agências de acreditação, e, portanto, as instituições devem poder dizer: eu não concordo com estes senhores, que ainda por cima são meus concorrentes, e portanto eu vou ser acreditado por outra agência. Em Portugal isso é proibido, portanto, como sabe. Mas isso nós, infelizmente, continuamos aqui um bocadinho... Seremos dos únicos Estados-membros onde isso é proibido. Aliás, neste momento, em 2024, seremos já dos únicos Estados-membros onde isso é proibido. Mas quanto às condições de oferta de ensino, também me parece que era tempo daí em Portugal percebermos uma realidade que mudou muito. Há 20 ou 30 anos o ensino superior era para uma pequena elite intelectual e social em Portugal. Hoje em dia, felizmente, não só temos 12 anos de escolaridade obrigatória para todos os jovens, mas estamos a aumentar consistentemente o número de pessoas que depois acedem ao ensino superior. E, portanto, o ensino superior não é um bem escasso para uma pequena elite e, portanto, nesse sentido, acaba hoje por haver muito mais argumentos até do que no passado para tratar as instituições de ensino superior como verdadeiras ofertas de interesse público e que, por isso, têm que receber o IVA na construção, tudo tem que ser devolvido e por isso a carga fiscal toda tem que ser adaptada ao facto de quem está a pagar este custo não são as instituições. Quem está a pagar este custo são as famílias que estão a suportar o custo das propinas. E, portanto, a forma das instituições poderem ter as propinas em níveis que permitam a todos os portugueses poderem exercer a sua escolha é também o Estado não estar a tributar em cima dessa mensalidade. E, portanto, há que fazer as contas, mas claramente 30% ou 40% do custo mensal de uma mensalidade no ensino superior são impostos, entre IVA, Segurança Social, IRC, taxinhas, portanto, até o custo da própria operação de uma acreditação que, enfim, exatamente, que não sei se vale o valor que é posto. Então, esta missão é uma missão sem fim. Então, olhando para a realidade portuguesa, que é oposta àquilo que se passa na maioria dos países, já olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos da América e para o Canadá, ou mesmo para o Japão e para a Coreia do Sul, esta é uma missão de uma vida. Ou seja, há tanto ainda para fazer em Portugal. Temos um longo caminho para andar e penso que o movimento associativo o que deve é reforçar-se, porque ainda não estamos nem a meio, e sim, mas repare que todas as liberdades precisam de ser constantemente batalhadas, compreendidas, explicadas, trabalhadas, e por isso eu penso que teremos, e outros seguirão a nós e que terão esta guerra. Mas, portanto, a sua função enquanto diretor executivo da AEP é tão importante como os dois outros cargos que exerce tanto nos empregadores como no ECNAIS. Ou seja, em Portugal o movimento associativo é bem visto. Ou seja, a AEP tem muitos associados. Eu, felizmente, nessa situação, penso que estamos numa situação onde a generalidade dos estabelecimentos de ensino perceberam as vantagens do movimento associativo. Portanto, a AEP representa seguramente mais do que 80% dos alunos que frequentam o ensino particular e cooperativo. Em número de estabelecimentos depende, porque eu diria que há alguns estabelecimentos muito de reduzida dimensão, nem todos são nossos associados, embora tenhamos muitos dos nossos associados são estabelecimentos de reduzida dimensão, mas felizmente em Portugal, e isto não é uma realidade em todos os países, o movimento associativo é muito inclusivo. O que é que isto significa? A AEP representa escolas de ensino geral, escolas de ensino especial, escolas de ensino artístico, escolas que oferecem ensino profissional, embora não as escolas profissionais, as escolas religiosas, as escolas não religiosas, as associações, as fundações, outras são IPs, outras são sociedades comerciais e, portanto, conseguimos em Portugal algo que não é muito comum, que é estar todos juntos. Na generalidade dos nossos países europeus, congéneres europeus, curiosamente, há a Associação dos Católicos, a Associação dos Protestantes, a Associação dos que não recebem dinheiro do Estado, a Associação dos do Ensino Especial, e, portanto, há essa maior diversidade de associações, que também não é mau, não há uma melhor forma, mas eu penso que em Portugal ganhamos em estar todos juntos e, na verdade,
Portugal ainda tem, eu diria que é uma relação estranha com o ensino privado, porque por um lado um número enorme de famílias nos procura, portanto 20% dos alunos em Portugal frequentam um estabelecimento de ensino privado, isto é um número a pagar, isto é um número muito significativo de pessoas que fazem esta opção, com muito sacrifício pessoal, mas fazem esta opção. Mas, por outro lado, na praça pública, esta coisa de que eu defendo a escola pública como se o ensino privado fosse um ataque à escola pública. Há aqui um mantra que é mais ideológico, é mais político, tem muito mais a ver com questões até partidárias do que propriamente uma situação das pessoas pensarem sobre a escola pública e a escola privada, mas, portanto, eu penso que temos muita procura, temos boa fama e somos, infelizmente, para muitos políticos, um escape fácil para distrair as pessoas dos verdadeiros problemas da educação. Que mensagem é que quer deixar a quem nos está a ouvir? Olha, a mensagem é que o que mais me preocupa no futuro da educação é, por um lado, que possa não se conseguir ultrapassar uma certa industrialização da escola. E com isto significa que um sistema escolar onde os professores são colocados centralmente por um algoritmo, todos a ganhar o mesmo, a fazer uma carreira igual para todos, é um sistema industrial de produção de parafusos que eu temo que, se não conseguirmos ultrapassar, nunca vamos dar o salto que os portugueses precisam dar, especialmente 80% de portugueses que estão no setor público. Portanto, as escolas públicas têm que ser libertas da amarra do concurso de professores. O segundo é algo que é uma mensagem de, por um lado, muito entusiasmo com o futuro e, por outro lado, que temos que ser inteligentes a lidar com esse futuro, que é a integração da inteligência artificial na educação. Não é uma questão de gostar ou não gostar, a inteligência artificial vai ser integrada na educação de forma, não é o que já temos, é apenas uma amostra, e, portanto, estou convicto que muito rapidamente vamos ter toda uma plataforma de ensinagem de todas as disciplinas aos alunos com inteligência artificial e que isto vai ser de uma eficiência cognitiva absoluta. Temo que não sejamos capazes de nos preparar devidamente, e temos que o fazer, para que o professor de carne e osso trate de todas as outras dimensões do ser humano que são tão ou mais importantes do que a dimensão cognitiva. Portanto, por um lado, vai mudar a forma de ser professor e é fundamental cada vez mais exigirmos que os professores sejam boas pessoas. E não é que sejam más pessoas, mas que sejam. Todos os professores têm que ter lido muito, têm que ter pensado muito, têm que ter tido filosofia, têm que ter tido ciências, têm que perceber as lógicas do saber científico. Porquê? Porque o ensinar aquela tabuada ou o teorema ou as tlebs ou isso, o computador vai fazer muito melhor que nós com a inteligência artificial. A ser pessoa, nós fazemos muito melhor do que o computador. E temo muito que esta integração possa ser feita por uma Big Tech. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, uma Google, uma Microsoft, uma das outras, que consiga criar isto vai ser financeiramente tão eficiente que seguramente haverá uma tendência para entregar a educação a esse sistema, e isso eu acho que seria horrível para a humanidade, termos um big professor para toda a gente. Portanto, acho que temos que ser inteligentes a estes. Claro. Muito obrigada. Foi um gosto tê-lo connosco. Se quiserem contactar o professor Rodrigo Queiroz e Melo, podem fazê-lo através da sua página do LinkedIn, podem também contactá-lo através da AEB ou no Instituto Superior de Gestão ou através da ECNAIS e, quem sabe, ir com ele até à Ucrânia e testemunhar esta luta gigante pela liberdade e pelo direito a uma educação livre e pluralista. Bem-aja, professor Rodrigo, muito obrigada por ter estado connosco.